boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à atividade que nós vamos realizar essa tarde, na Semana Universitária da Universidade de Brasília de 2021. A atividade é Mostra de Materiais Didáticos da Educação mais Design. Essa atividade compõe a Semana Universitária, está sendo organizada pela integração das licenciaturas e pela sua diretoria, a DAPRE. Meu nome é Giane Rota, eu quero agradecer em nome de todos os participantes, né, a professora Heloísa, a professora Ana Júlia e a toda a equipe da CIL pela organização, pelas informações, principalmente ao Caleb, que está aqui conosco hoje, nos orientando nessa atividade. E essa atividade vai ser composta por 3 momentos, né, onde nós vamos falar sobre os materiais didáticos que foram desenvolvidos em integração, né, com o design, na presença da professora Ana Cláudia Maianes, que eu também agradeço muito, né, que vai estar aqui conosco também nessa tarde. Ela é que está articulando, né, com o design, essa integração com as licenciaturas, que tem sido muito importante. Nós temos feito recursos didáticos que podem ser usados nas escolas. E na amostra de hoje, também quero agradecer a presença da professora Altaci, que vai estar aqui com a gente, representando o Instituto de Letras. Eu estarei representando a Faculdade UNB de Planaltina, o curso de Ciências Naturais, que desenvolveram essas atividades. Também vamos contar com as presenças dos professores Ana Carolina Castro Rodrigues, Moacir Júnior, Mirceia Ferreira, que vão estar com a gente hoje discutindo as atividades que foram elaboradas. Nós teremos aqui a primeira atividade, que é o projeto Câmara Escura, para experimentos de luminescência. A segunda atividade, o Imatsarika Ipiramama, objeto educacional para o auxílio da revitalização da língua cocama no contexto do ensino remoto, criando jogos didáticos para o ensino de gramática e com a metodologia da Gramaticoteca, projeto Montática. Nesse sentido, gostaria de convidar já a professora Ana Cláudia Maianes, que irá participar com a gente hoje, durante toda essa tarde, da exposição desses materiais incríveis que foram, né, realizados. E essa parceria, né, professora Ana Cláudia, ela está se fortalecendo. Hoje nós temos também o projeto com a professora Altaci. Se a professora Altaci também quiser aqui compor com a gente esse momento, né, que a partir dessas atividades, boa tarde, professora Altaci, boa tarde, Ana Cláudia, que bom estar aqui com vocês, que a partir desse momento que a gente realizou essa amostra, essa parceria foi se fortalecendo e a gente viu que muitas outras poderiam vir surgindo, né? Então, o design e a licenciatura estão cada vez mais entrelaçados, desenvolvendo os projetos que podem contribuir com as atividades das nossas escolas. E isso é muito importante para a gente aqui da Universidade de Brasília, ver essa parceria se fortalecendo e cada vez mais, né, dando frutos. O projeto que a gente está desenvolvendo nesse momento é o Labor Didático, e em outros momentos a gente poderá falar melhor sobre ele. Professora Ana Cláudia. Boa tarde, Giane, Altaci. Boa tarde quem nos escuta, quem nos assiste. Queria agradecer a CIL, na figura das professoras Heloísa Pilate e Ana Júlia, por ter articulado, né, a nossa integração das licenciaturas junto com o curso de design da UNB. Nós fazemos parte do Instituto de Artes. Nós somos um curso de bacharelado e não licenciatura, mas que estamos fazendo uma boa articulação, né? Já rendeu aí alguns frutos essa nossa integração. E essa é a segunda vez que a gente vai apresentar o resultado. Então, esse é um resultado, como a professora Giane bem falou, de uma integração de alguns cursos da licenciatura com o curso do design, mais especificamente com uma disciplina que eu ministro, que se chama Projeto Produto 1. É a primeira disciplina da habilitação de Projeto Produto. Então, são alunos que vêm de um ciclo básico e entram na disciplina de projeto. E o tema
foi, aproveitando a questão da pandemia, do isolamento social, foi lançado um desafio aos alunos para que eles projetassem apoios didáticos, seja foi uma coisa bem aberta, né, mas que apoiássemos os professores em sala de aula, no ensino remoto. Foi uma proposta bem aberta e a gente foi construindo isso, né? Então, hoje a gente está aqui para mostrar esse resultado. Então, eu chamo ou você chama, Jane? Professora Altaci, querida, vou pedir para você falar um oi para a gente, né? Isso. E aí, eu e a professora Ana Cláudia permanecemos aqui por enquanto e chamamos os meninos para esse primeiro bloco de atividades. Obrigada, Jeane. Boa tarde a quem nos assiste, né? Quem nos ouve, como diz a professora Ana Cláudia. Boa tarde, professora Ana Cláudia. É um prazer estar aqui compartilhando tudo que essa parceria, né, com a CIO tem proporcionado às licenciaturas, esse diálogo com outras áreas, como no caso do design, só acrescentou, né, a mais possibilidades de efetivação da prática pedagógica de sala de aula nesse período tão difícil que é o ensino remoto. Eu só quero agradecer à professora Heloísa, na pessoa da professora Heloísa, todo esse trabalho que a CIO tem realizado. Obrigada. Muito obrigada, Altaci. A gente que agradece também a sua participação. Então, eu e a professora Ana Cláudia permanecemos aqui. Vamos convidar, então, os meninos, né, o Pedro e o Caio, para que eles possam, né, dialogar um pouquinho conosco. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Caio. Que prazer revê-los aqui, né? Depois de tanto trabalho árduo. Boa tarde, gente. É uma alegria tê-los aqui para a gente conversar um pouco sobre aquele projeto, né, que a gente desenvolveu, um projeto muito bonito, que vai colaborar muito, né, no futuro para as aulas presenciais e já colaboram para as aulas remotas. Então, a fala é com vocês, meus queridos. Muito obrigada, Jeane. Obrigado, Jeane. Boa tarde, gente. Boa tarde quem nos assiste. Acho que, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, né? A professora Ana Cláudia, Jeane, a Heloísa, a Ana Júlia, ao Caleb, que está aí no apoio da live. Pedir para o Caio compartilhar os slides para a gente começar a apresentação. Vou compartilhar. Faço as palavras do Pedro as minhas. Agradeço muito a todo mundo aqui. Vou compartilhar aqui. Tudo certo? Dá para ver? Tá carregando aqui. Carregou para mim. Então, acho que começando, a gente vai dar um pouquinho de contextualização. A professora Ana Cláudia já colocou aí para a gente, mas dá uma recapitulada, né, de como surgiu o projeto, como surgiram os projetos, né, todos que vão ser apresentados aqui. Mas nós fomos alunos da matéria da disciplina de projeto de produto 1, e o projeto ele foi lançado com o tema ensino remoto, né, amplo. E, basicamente, a gente tinha que desenvolver algum artefato, algum produto ou objeto que auxiliasse, né, que se relacionasse com essa questão, com algum aspecto do ensino remoto. E, à medida que o projeto ia caminhando, a professora Ana Cláudia conseguiu o contato da professora Heloísa, né, com a mediação da professora Heloísa. Entramos em contato com diversos professores para auxiliar em projetos de extensão que já existiam, né, projetos de extensão que já estavam encaminhados, em andamento. E nós começamos a trabalhar em conjunto com a professora Giane e o seu projeto de extensão na FUP, né? E o projeto de extensão da professora era o ensino de ciências, o desafio de aproximação da universidade-escola, e basicamente os graduandos, né, os estudantes do projeto de extensão ficavam responsáveis por levar experimentos científicos e afins em escolas de ensino base, né? E então a gente ficou responsável por criar um artefato que auxiliasse dentro desse projeto de extensão. E conversando com o professor, à medida que a gente ia caminhando, chegamos em alguns pontos, assim, em que
a gente percebeu que precisava de de alguma assistência ali, que o design poderia ajudar. E esses pontos eram a ausência de laboratórios dentro das escolas de base, das escolas públicas de base, práticas experimentais, simples de investigativas fossem colocadas de forma efetiva, né, rápida, e que ajudasse na formação inicial de professores. E dentro desse projeto, eles também tinham um canal no YouTube em andamento, chamado LAPEC UNB, e que auxiliou durante a pandemia, esse orçamento social, em que esses experimentos não poderiam mais ser feitos em sala de aula, né, por questão do fechamento das escolas, da pandemia, do isolamento social. Então, todo esse projeto continuou em andamento por esse canal no YouTube, né, chamado LAPEC UNB. E aí, conversando com a professora Giane, sobre diversos experimentos que a gente poderia auxiliar, nós concordamos em ajudar no experimento de fluorescência e estrutura atômica. Basicamente, esse experimento é um experimento que eles já vinham realizando, né, durante o projeto de extensão, nas salas de aula, mas que ainda não tinha se realizado no canal do YouTube, não estava disponível no canal do YouTube. E o projeto consistia basicamente no experimento que utilizava fluorescência e a estrutura atômica da fluorescência. A fluorescência ela ocorre quando uma substância emite luz ao ser exposta à radiação. Radiações absorvidas pela substância transformam essa luz visível e são emitidas pela substância com um comprimento de onda maior. Em consequência disso, né, em decorrência disso, por o experimento envolver luz e emissão de luz, o experimento necessita de um ambiente escuro, né, para melhor visualização desse fenômeno, né, da luminescência. Então, a gente chegou à conclusão que o nosso principal desafio que a gente deveria desenvolver para a realização desse experimento, tanto presencial quanto para vídeos no canal da LAPEC, era a criação de um ambiente, né, ou de uma câmera escura, para que melhorasse a visualização da luminescência desse fenômeno. Então, esse foi o foco principal do nosso projeto, a criação desse artefato que criasse um ambiente propício para a visualização da luminescência. Bom, como eu já tinha dito, esse experimento já tinha sido realizado anteriormente, né, enquanto as escolas ainda estavam abertas, no presencial, e a Giane comentou que eles utilizavam de caixa de papelão, de materiais que não eram tão adequados para a visualização da luminescência, né? Era uma coisa mais improvisada. Então, eles utilizavam uma caixa de papelão, uma cortina improvisada para tentar deixar o ambiente escuro, uma lâmpada comum de luz negra, enfim. Então, partindo dessa necessidade, a gente começou a desenvolver o nosso projeto, que consistia numa câmera escura, né, numa caixa escura. Os principais problemas que conversando com a Giane, nós identificamos, né, na realização desse experimento, era a necessidade de tomadas no ambiente presencial, né, que às vezes não tinham acesso à tomada fácil, tinha que levar uma extensão, e às vezes não tinha extensão, e acabava que não poderia realizar o experimento. A dificuldade de deixar a câmera completamente escura, né, em decorrência da falta de material e do teor mais improvisado, né, do experimento, e a forma precária de se visualizar o fenômeno. Bom, a partir daí, a gente começou a fazer um estudo de quais eram os nossos usuários, de como esse experimento se dá, quem iria utilizar esse experimento, e a gente colocou como usuários primários os graduandos, né, os participantes do projeto de extensão, que iriam realizar esse experimento, tanto na modalidade presencial, quanto no vídeo que iria ao canal LAPEC, e como secundários os alunos, né, os próprios alunos do ensino de base, do fundamental e do médio, e qualquer pessoa que tivesse acesso ao canal do YouTube também. Né?
Enfim. É, Então, a, ah, agora o Pedrinho ele deu todo o contexto, né, do projeto, e agora eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica, para tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente chegou no nosso produto final. Basicamente, aqui são os requisitos básicos do projeto, né? Uma câmara escura, com menor entrada de luz possível, fácil transporte, forma simples de montar o experimento, que isso é importante, né? Porque é numa sala de aula e não no laboratório. Uma forma de conseguir observar o experimento, muito importante, né? Filmar também, normalmente com o aparelho celular. Uma abertura para o encaixe da luz negra e o faz confecção, né? Porque a gente estava tentando auxiliar, né, o experimento e esses foram os requisitos que a gente chegou, né? Que a gente achou que eram mais importantes. Aí aqui é um pouco mais com relação à câmara em si, a manifestação física da câmara. A gente botou aqui mais ou menos as dimensões que a gente estava procurando, a cor do interior para facilitar a escuridão, como a gente ia acomodar a luz negra e se ia precisar de tomada, se não ia precisar dessas coisas. Um espaço para o celular, né, para filmagem, e o revestimento para o material ficar bem acabado e poder ser usado com facilidade. Aí aqui a gente já está entrando um pouco nas alternativas, né, que a gente encontrou no nosso projeto, que a gente estava buscando. A lanterna, a gente achou 4 opções diferentes, que isso na verdade são das fontes de luz, né, então tipo, a gente estava procurando a lanterna, que normalmente não precisa de tomada, né, ela tem uma bateria, então ela seria mais, em teoria, mais fácil de encaixar, de interagir com o experimento. A lâmpada, que ela é mais barata e fácil de encontrar, um preço mais acessível, só que ela não tem essa facilidade de manuseio da lanterna. E o LED, que a gente acabou descartando rapidamente, porque primeiro que ele era mais caro, e segundo que ele também precisava de tomada, era um equipamento mais difícil de manejar. Aqui são os materiais, né, aqui, de novo, a gente colocou a fonte de luz, só para mostrar as opções, o corpo da câmara e o revestimento. A gente estava investigando essas questões. E aqui a gente já entra um pouco nos desenhos que a gente estava fazendo enquanto a gente estava investigando as possibilidades para solucionar, né, nosso problema, que era criar essa câmera escura com todos os requisitos. Aí tem várias, a gente passou por várias alternativas aqui, só são algumas que bem simples, na verdade, só com linhas para a gente entender só a ideia principal mesmo de cada uma. E aí a que a gente mais gostou no final das contas, depois de tudo que a gente fez, foi essa. Parece ter um formato mais ou menos de lancheira e ela tem algumas vantagens que eu vou falar mais para frente. Aí aqui são alguns rascunhos de como a gente ia encaixar a luz. Aqui é um pouquinho de como a gente ia filmar, né? Como é que o aparelho celular ia encaixar na parede da câmera para poder filmar. E aqui a gente já tem um pouquinho da construção do objeto em si e o teste dos materiais. Esse aqui foi o primeiro teste inicial com papelão, que, que a gente não gostou muito porque ele trazia algumas dificuldades de encaixe, de dobrar, algumas coisas assim que dificultavam a montagem, né, do experimento. Também o papelão ele não é tão resistente para o que a gente estava pensando. Aqui a gente tem a opção do encaixe do celular, né, para filmagem. E a gente pode ver que tem uma abertura para mexer na tela, né, se o celular for touchscreen. E aí tem uma abertura para a câmera poder ver o interior da câmera também.
Aqui o encaixe da lanterna, que tem esse formato de que você vai enfiar a lanterna lá e ela vai ficar firme, certo? Para a gente conseguir amparar ela com firmeza e ela não se movimentar durante a visualização dos experimentos. Aqui é a solução que a gente encontrou para a própria visualização das pessoas poderem enxergar o interior da câmara. Tudo feito por encaixe, certo? Então, para facilitar esse desmonte da caixa, aí dá para encaixar e ver lá como se fosse um telescópiozinho, assim, você consegue ver da mesma forma. Aqui ela montada, ainda sem acabamento. Dá para ver o formato aqui bonitinho, dá para ver todos os encaixes e os elementos da caixa. E aqui são as primeiras imagens do produto final que a gente chegou. Aqui ela é desmontada, a gente consegue ver as 4 paredes, certo? Elas estão empilhadinhas ali, e a gente consegue ver todas as peças que a gente utilizou. E dá para ver que ela é toda desmontável, certo? Então daria para movimentar ela, transportar ela com facilidade e montar com facilidade também. Aí aqui a gente montou ela com esse acabamento escuro para ver, e aí já dá para ver que a lanterna está encaixada ali em cima. Então ela já está pronta para a realização do experimento. E aí, por último, o interior. A gente tirou algumas fotos do interior para ver que realmente fica bem escuro o ambiente, e a luz, ela dá um foco legal assim no objeto que colocar no centro da câmara. E essa é a visão das pessoas, né, daquele, entre aspas, microscópio que a pessoa vai olhar lá dentro, certo? E aqui é a visão horizontal do celular, que pode tirar foto, filmar, e aí dá para ver que realmente está escuro, você não consegue nem ver a parede do outro lado da câmera. E aí, basicamente isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação. Obrigado, Caio, né, por todas as explicações aí que demonstraram para a gente como que esse artefato, né, vai contribuir muito para o ensino de luminescência nas escolas, né? Eu agradeço bastante. E, professora, senhora, não, Ana Cláudia, gostaria de falar mais alguma coisa, querida? Eu queria só destacar, os meninos não falaram, mas destacar assim, o uso, né? Enquanto a primeira caixa que vocês usavam, um aluno tinha acesso, né? Era um aluno por vez. Nesse projeto são 4 alunos, né? Cada face eles conseguem ir para o tubinho e olhar o experimento, né? Então, é uma atividade toda uma turma de né? 20 pessoas, né? Vai muito mais rápido, mas dá têm para acesso. Eles conversarem, trocarem ideia, você está vendo isso, né? Então, vira uma coisa mais coletiva, né? De uma atividade mais coletiva. A outra questão que eles falaram também, quando eles mostraram aquela imagem que tem as peças desmontadas, isso é importante porque o professor, são visitas que são feitas também pelos alunos nas escolas, né? Então, o professor tira, põe, tira de dentro do carro, de dentro da sala de aula. Então, essa questão de desmontar, botar numa pastinha A3 e deixar dentro do carro, não estraga, né? O grande problema era a primeira escola, a segunda escola, a terceira escola, a caixinha já estava se desmontando. Nessa, monta e desmonta, né? Os encaixes foram bem estudados no sentido, é um papelão Paraná, um material de super fácil acesso, mas com os encaixes que permitam que o professor, claro, com cuidado, monte, desmonte e guarde na pasta, ponha dentro do seu carro e a caixa não vai se extraviar, né? Então, eu acho que foi assim, a super baixo custo, um projeto com muito baixo custo, né? Todo mundo tem uma folhinha de papelão em casa, vai
exigiu um pouco do professor, um pouquinho de habilidade, né, para cortar, mas os desenhos todos foram fornecidos, né, o layout, um para um foi fornecido, então é só ele colocar o molde, recortar, pode até ser em tesoura, a gente recomenda que não seja na tesoura, mas e usar. Eu acho que eles conseguiram uma solução muito boa para uma questão né, de projeto de vocês, né, e assim, boa, fácil e barata. Né? É isso. Não, Exatamente. com certeza, Ana Cláudia. Essas últimas palavras que você trouxe agora, né, veio ainda mais enriquecer esse trabalho que a gente está pensando na nossa educação pública, no professor no dia a dia, que tem 40 alunos muitas vezes, né, e essas várias possibilidades dele visualizar o experimento ao mesmo tempo com os estudantes, otimiza o tempo na escola realmente, né, e ele poder guardar a caixinha e depois monta. Isso também é fundamental. E fora da gente não precisar se preocupar mais com as extensões, já que os meninos tiveram a ideia, né, de colocar a lanterna ali, você não precisa mais ter aquela preocupação, será que eu vou ter uma tomada para ligar minha luz fluorescente? Isso também era uma coisa que vocês têm que pensar em tudo antes, né? E essa proposta, né, que os meninos fizeram, vieram muito nesse sentido de facilitar, porque a gente sabe que o professor, ele tem 1000 coisas na cabeça, ele tem tantas atividades para pensar, e quanto mais a gente puder facilitar, né, para que ele desenvolva as atividades experimentais, isso é fundamental. E eu fiquei muito feliz com o trabalho que os meninos realizaram. Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade da gente ter podido dialogar, conversar. Foram momentos muito enriquecedores, né? E a gente mandou o trabalho para um congresso internacional, espero que seja aceito, né? Estou aqui aguardando ansiosa, porque pode parecer uma coisa simples, mas ainda não tinha ninguém feito. Então, né, os meninos têm, né, eles tiveram o feeling de fazer, né? Então, foi muito importante. Agradeço muito, né, essa parceria, e a gente vai passar, então, para o segundo projeto, e ao final do segundo bloco, se alguém quiser fazer alguma dúvida, ou tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, né, nós estaremos à disposição para responder. Muito obrigada, Caio, muito obrigada, Pedro, né, por terem nos auxiliado. Obrigada, Giane. Obrigado demais, Giane. Obrigada pela oportunidade também. Foi ótimo. Obrigada. Ana Cláudia, querida, você fica aqui com a gente ainda, né? E nós vamos convidar o nosso próximo grupo, né, que fez outro trabalho maravilhoso também, que é o segundo grupo, né? E o Matsarika e Piramama, o trabalho com a professora Altaci, com a Ana Cláudia, com o Vinícius e com a Lucy. Então, por gentileza, né, se vocês venham compor aqui com a gente esse momento. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Podem ficar à vontade para nos contar como foi esse trabalho, como foi o projeto desenvolvido. Ok. Vamos ver se a professora Altaci quer falar alguma coisa, Altaci? Então, sim, eu estava com dificuldade aqui de abrir o microfone. Então, a gente, com a parceria para o ensino de língua indígena no ensino remoto, a parceria com os alunos de design aqui, o Vinícius, a Lucy e a Mariana, foi, assim, para nós um momento bem maravilhoso, porque atrelou a necessidade que havia, né, de termos materiais didáticos para ensino de língua indígena, com possibilidades de, como eu posso dizer, de um novo design mesmo para esses materiais, e trabalhar aspectos do ensino de línguas que a gente não conseguia trabalhar de forma lúdica. Então, esse projeto, Yunitsarika e Piramama, que parte de uma história, e assim, a partir dessa história, é concretizado um material que vai explorar e facilitar o ensino
de aspectos gramaticais da língua, né? E assim como outras marcas da língua Cocama, no caso, nos ajudou bastante os professores que estavam trabalhando, que estão trabalhando, né, nesse sistema remoto, e teve uma grande adesão dos estudantes também, porque por ser algo prático, né, algo fácil de ser produzido, né, a partir das orientações do professor, e os alunos em casa podem fazer com materiais recicláveis, né, então tudo isso facilitou a concepção e a materialização desse projeto, né, para o êxito que foi esse material. Então, a gente conseguiu, a partir da apresentação do Motinha e da Lucy, vocês vão observar e depois eu retomo a palavra, que aí vocês poderão ver o que eu estou falando, né? Passo a palavra para o Motinha e para a Lucy. Olá, então eu vou apresentar aqui para vocês, vou compartilhar a tela. Então a gente começa daqui, né? O nosso projeto se chama Yumatsari Caipiramama. Ele é um objeto educacional para o auxílio da revitalização da língua Cocama no contexto do ensino remoto. O que isso quer dizer, né? Então, da onde é que a gente partiu? A gente fez esse trabalho juntamente com a professora Otaci Corrêa, né? Ela é do Departamento de Línguas Português e Línguas Clássicas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, também integrante do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, e fez com a gente esse projeto de extensão focado na revitalização da língua Cocama, né? Então, antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês um pouco a sonoridade da língua Cocama, né? Então, o que é que a gente está tentando preservar, né? Aqui são 3 áudios bem curtinhos, né? Samama, Laura, Sapapa, Raio. Aí ela falando que a mãe dela se chama Laura e o pai se chama Railton. Agora o cara... Era Tacaruca, Tatira Eliseu. Aqui ele diz, boa tarde, meu nome é Eliseu. E aqui uma pequena conversa entre a Laura e a filhinha dela. Só um minuto que o áudio ficou sem. Aqui a Laura diz, me empresta uma caneta? E a Cecília, que é a filhinha dela, diz, sim, mamãe, tá aqui. Então, há uma diferença muito grande entre o português e a língua Cocama. A gente acentua isso principalmente em regras gramaticais, né? Elas não seguem as mesmas regras gramaticais, as duas línguas. Então, nós temos alguns momentos na língua Cocama que são parecidos com outras línguas, que são longe um pouco dessa linha do português, do latim, que, incrivelmente, eu achei, em primeiro contato com a língua, parecida com o japonês. Então, a gente tinha esse projeto. A gente, junto com a professora Ana Cláudia Meirelles, a gente precisava construir um objeto tridimensional que servisse para o ensino de línguas, né? E que seja de uma forma que compareça juntamente com alguns dos princípios do ensino da língua Cocama, né? A língua Cocama ela se baseia num conceito que se chama de Setsu. Setsu é a estrela, então são cinco partes, né? Então, visualidade, contextualização, oralidade, escrita e audição. Então, a gente quis explorar todas essas partes. Então, a gente queria algo visual, algo que trouxesse engajamento para os alunos e algo que fosse divertido, no final das contas. Então, o ensino da língua é mais do que vocabulário e gramática, são todos os saberes. A língua também é espírito. Então, a revitalização da língua, ela não somente ajuda a se ensinar um vocabulário, mas sim a repassar uma cultura para as pessoas que virão mais adiante. Então, nós separamos primeiramente o nosso público, né, para quem que a gente faria esse projeto.
e a gente selecionou 2 grupos de usuários ativos, os pacus e os botos, são crianças de 9 a 17 anos. Então, aqui a gente pretende aportar dentro desse projeto o ensino desde gramática mais básica até um nível um pouco mais avançado. E os professores continuam no projeto como usuários passivos, né, que vão se utilizar daquele material para o ensino da língua. Definimos os nossos requisitos dos projetos, então a gente precisava de um objeto tridimensional pedagógico, ele precisava ser de uso coletivo, um custo baixo, simples e que traga engajamento. Então, nos similares foi onde a gente foi procurar essa simplicidade, jogos simples. Nós procuramos justamente nessa coisa dos jogos, né? Nós achamos interessante, achamos que poderia trazer mais engajamento, principalmente como na era digital a gente trabalha muitas coisas com gamificação do ensino, né? Então a gente trouxe essa alternativa para esse projeto. O Yumatsuriki Piramama, ele é uma narrativa que conta uma história que faz parte do mito de criação Kokama, que é a Ipiramama, que é a mãe dos peixes, né, a grande cobra, e a gente tomou algumas liberdades, né, juntamente com a professora Altacia, ela fez parte de todo o projeto, então ela esteve com a gente, nos orientou, para caso a gente fizesse alguma coisa que destoasse muito da cultura deles, ou que não tivesse nenhum valor pedagógico, né. Então, nós definimos uma narrativa, que é uma pessoa da tribo, né, uma pessoa do povo Kokama, ele está perdido na mata e ele precisa atravessar um rio. Para atravessar esse rio, ele pede ajuda a Ipiramama. E ela dá um desafio para ele. Ele precisa acertar 5 perguntas. Se ele chegar ao próximo lado, ele vence o jogo. Então, nós pensamos em um jogo que trabalhasse com as marcas de tempo e partículas de tempo, e que fosse flexível, que a gente pudesse trabalhar isso, mas que pudesse trabalhar outras coisas também, para a gente não criar um jogo super específico que não ajudasse no contexto maior. Os elementos do jogo inteiro são um tabuleiro, que é a cobra, tokens, que são as peças dos jogadores, né? E um dado customizado, que a gente também apresenta aqui. Então, como é a mecânica? É um jogo competitivo entre 2 pessoas. A gente acabou definindo isso olhando juntamente com o... Perdão, o barulho do WhatsApp. A gente acabou olhando com alguns jogos baseados no ensino da língua japonesa, e um deles tinha essa premissa de você atravessar um tabuleiro respondendo perguntas. A gente adaptou isso para que fosse fácil de fazer. Então, nós temos um tabuleiro com 5 casas e um dado, e é isso. A pessoa ela precisa desses 2 elementos. Beleza, eu não quero fazer o tabuleiro, que é o que eu vou mostrar já, só um minutinho. Mas eu não quero fazer o tabuleiro, ok. Ele pode ser adaptado para você pode riscar no chão, você pode fazer num quadro. Pensando no contexto do ensino remoto, a gente pensou nessa coisa de criar realmente o projeto tridimensional para engajar as pessoas. No povo Kokama, juntamente com a Altacia, nas nossas conversas, a gente acabou percebendo que nos lares não existem tantos, não é tão comum se terem filhos únicos, então havia a possibilidade da gente criar essa coisa aqui. Mesmo no ensino remoto, as pessoas poderiam realizar esse projeto presencialmente, entre família e tudo mais. Então, nós selecionamos materiais que são de fácil acesso. Nós não pensamos em materiais super estereotipados, então nós perguntamos para a professora Altaci quais seriam os materiais que naquele momento, naquela aldeia eles estão precisando, né? Então, ou que eles têm. Então, o papel, o papelão, a cola, a fita adesiva, os materiais que são comuns para a gente também são para eles. Então, nós pensamos em utilizar os mais baratos, aqueles que são de mais fácil para você encontrar e mais fácil para você manusear e criar algo que seja interessante. Ok, então nós temos o tabuleiro, que é uma cobra, que é a Ipiramama, e a gente começou a pensar em alternativas de montagem. Que maneira que a gente poderia montar esse tabuleiro que fosse fácil para as pessoas criarem, mas que fosse divertido também. Nós começamos com algumas alternativas mais complexas,
então criando arcos de papel e unindo eles com cola, utilizando papelão para tornar a estrutura mais densa, mais dura, para ela conseguir aguentar o peso do token. Mas a gente acabou indo para um outro lado, que foi da simplificação. Então a gente começou com essas estruturas que são geometricamente mais fortes, então que aguentam, né, mas que elas ocupam bastante espaço, que são talvez complexas demais. Chegamos nesse momento onde, ok, a gente quer a visualidade da cobra, mas a gente não quer algo que seja tão complexo. E fomos simplificando. A primeira alternativa é essa da esquerda, onde tem uma geometria que se encaixa e que dá uma estabilidade forte, mas que é difícil. A gente foi simplificando. Na segunda, só triângulos que tornariam mais fácil essa montagem. E na final, a gente acabou montando algo que é simples e só usa 2 folhas de papel sulfite, né, 2 folhas de papel A4, então que tem uma redução grande do material. Então, todos os materiais que vão ser utilizados são 2 folhas A4, cola e os materiais que você quiser para decorar. Então, a gente terminou com essa alternativa, que ela utiliza dobras a cada uma das casas, né? A gente tem, aí na imagem vocês podem ver que tem o espaço para 5 casas, né? E a gente não termina só com esse objeto, que é o tabuleiro. A gente tem também as cartas e o dado. Tudo isso pode ser feito com 2 folhas de papel sulfite. Como ficaria o jogo no final, né? Os 2 jogadores iniciam ao mesmo tempo. Eles jogam o dado. Quem tirar o número mais alto inicia o jogo. O dado ele tem algumas opções. Então, perdão. Aqui. O dado, então, ele tem algumas opções. Ele tem 4 marcas diferentes, né? Um X, um círculo sem vazado, né? Um círculo só em um lado, ou 2. A gente criou essa mecânica para haver um balanceamento do jogo. A gente percebeu que se os 2 jogadores iniciassem juntos e eles tivessem um nível bacana de conhecimento da língua, eles terminariam sempre juntos. Então, o que começasse primeiro sempre ia vencer. Com o dado, a gente traz a coisa da variabilidade, né? A pessoa pode, no caso de tirar o número 1, ela vai responder uma pergunta. Se ela tirar o número 2, ela responde 2 perguntas. Se ela pegar o X, ela volta do início. Se ela pegar o vazado, ela passa a vez. Lembrando que sempre que a pessoa errar, ela volta do começo. Então, a cada uma dessas casas, o que ela tem que fazer? Responder uma pergunta. Essa pergunta é proveniente da onde, né? Ela pode ser mandada pelos professores, ela pode ser feita pelos próprios alunos, se eles quiserem se desafiar, ela pode ser feita pelos pais. Então, é um jogo que ele é diverso. No mais, a gente conseguiu criar algo que fosse muito, muito simples, mas que trouxesse um grande leque de possibilidades para o ensino da língua de maneira L2, que é como segunda língua, né? Então, você pode ter as perguntas em português ou as perguntas em cocama, sempre trabalhando com a visualidade, sempre trabalhando com a conexão linguística da fala, então trabalhando aqueles 5 aspectos que eu tinha falado antes, né, do Tsetsu, que é a visualidade, a contextualização, a oralidade, a escrita e a audição. Então, no fim, a gente terminou com esse projeto, que é o tabuleiro da Ipiramama, com um dado, cartas e 2 tokens. E é isso. Eu não sei se eu fiz uma apresentação muito boa, vocês vão me perdoar, eu estou um pouco nervoso, mas eu espero que tenham entendido e que tenha feito sentido. Obrigado. Eu posso ter esquecido alguma coisa, mas espero que vocês me lembrem também. É isso, obrigado. Obrigada, Vinícius, pela apresentação. Altacil, você gostaria de retomar a palavra, né? Sim, esse projeto, ele possibilitou para nós, assim, que quando você trabalha com ensino de línguas, tudo que acrescenta para tirar as dificuldades nesse processo é de suma importância. Então, no início do projeto, qual era o problema, a maior dificuldade para se aprender uma língua indígena, né, nesses contextos?
a nossa principal dificuldade são as marcas de tempo no COCAMA, né? Então, a proposta desse projeto do jogo é justamente fazer perguntas para que sejam trabalhadas essas marcas de tempo no COCAMA, né? Então, com a história e com toda a contextualização e essa produção, que aparentemente é simples, mas tem toda uma engenharia, uma concepção, né, do próprio design, né, da escolha dos materiais para chegar no produto final, a gente viu que é algo que é realmente, que vem somar a proposta do ensino da língua COCAMA como segunda língua. E queremos continuar sendo parceiros aí, né, nesse projeto com a professora Ana Cláudia, né? Aí tem a Lucy, a Mariana, que não está presente, mas todos foram muito importantes dentro desse processo para o produto chegar a ter esse acabamento, né? Para ter esse resultado maravilhoso que não está somente no design, né, do jogo, mas também na própria efetivação desse material no ensino da língua COCAMA. Obrigada, Altaci. Ana Cláudia, fique à vontade. Completando, né, a apresentação, essa foi uma proposta bastante interessante, porque é um jogo, a gente já parte, né, jogo ou um jogo via app no celular, no computador, ou um jogo de tabuleiro, né? E o desafio deles era transformar isso tudo numa forma tridimensional, né? Então, eles transformaram um jogo de tabuleiro, eles transformaram o tabuleiro numa forma de cobra, muito simplificado, muito fácil, né? E dentro todo, né? Porque não dá nem tempo da gente falar, mas dentro do conceito da gamificação, com todas as questões do ensino da língua, né? Então, eu acho que conseguiram um bom resultado, né, professora Altaci? Ok. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Altaci. Obrigada, Lucy. Né? Realmente um desafio muito grande. Eu parabenizo vocês por essa atividade, né? Realmente é incrível, né? Ver como é possível se fazer a partir da linguagem um jogo. Vocês estão de parabéns pelo desenvolvimento do trabalho. E a gente teria um espaço para dúvidas, para perguntas agora, mas eu não estou vendo nenhuma pergunta no chat. Eu não sei se alguém gostaria de fazer. Caso não haja nenhuma pergunta, acredito que nós possamos passar para o segundo bloco, então, né? Então, acredito que nós encerramos esse primeiro bloco com as atividades, né? Parabenizando a todas, principalmente a professora Ana Cláudia, que está aí coordenando, né? A Altaci, que está nos ajudando também nesse trabalho muito bonito. Então, muito obrigado a vocês, né? E foi um prazer conhecer essas atividades. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Bom, e como nós não tivemos, então, nenhum questionamento, né? Está tudo tranquilo, a gente passa para o segundo bloco das atividades, que é a montática, né? Nesse bloco, nós temos o Pedro Alighieri Neves, Ana Carolina de Souza Dantas, Moacir Júnior e Miceia Cândida. Então, por gentileza, venham aqui compor com a gente. Um grande prazer estar aqui com todos vocês. E fiquem à vontade para apresentarem as atividades. Quem gostaria de começar apresentando para a gente? Eu posso falar muito rapidinho, aí eu passo a palavra para o Moacir, para a Miceia, para o Pedro e para a Aninha. Então, é só para falar que os dois grupos anteriores, esse grupo e o grupo que ainda vai apresentar, fizeram parte de uma mesma disciplina de um mesmo período, né? Então, a disciplina foi dividida em frentes de trabalho, vamos dizer assim, e nós tivemos esse grupo e o grupo que vem, que ainda vai apresentar, parceria com a pesquisa da professora Heloísa Pilate, que era a Gramaticoteca, que já é uma pesquisa bem consolidada,
E eu diria que foi um grande desafio, tanto para esse grupo quanto para o grupo que vem, participar de um projeto já bem estruturado, já bem estudado, né? Então, eles tiveram que se aprofundar muito e todos tiveram um bom resultado também. Então, eu passo a palavra aí para a Miceia ou para o Moacir, se quiserem apresentar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse momento, nessa semana de tantos conhecimentos sendo compartilhados. Parabéns ao primeiro bloco que apresentou, muitas novidades, muitos trabalhos muito bons. Eu não vou me alongar muito nessa apresentação. Eu sou o professor Moacir, eu estive com os meninos, né, em parceria da professora Miceia, da professora Heloísa Pilate, que é a grande coordenadora do trabalho da Gramaticoteca. Vou deixar a apresentação dos meninos e no final a gente fala sobre a importância desse trabalho para a escola. Aí eu e a Mirceia, a gente faz esse contraponto no final, mostrando sobre a importância desse trabalho dentro da sala de aula. Então vou passar a palavra para a Mirceia, se ela quiser falar alguma coisa, senão pode passar para o Pedro também. Boa tarde. Parabenizo também as outras apresentações, trabalhos excelentes. Então, como professor Moacir, acho que é melhor deixar, né, quando já falou, melhor deixar para fazer os comentários no final, né? Após a apresentação, a gente retorna para falar sobre a relevância desse trabalho para a escola. Então, Pedro, Ana Carolina. Bem, muito boa tarde para todo mundo que está assistindo. Como já foi falado antes, esse projeto fez parte da disciplina do design, né? Projeto de produto 1, que foi elaborada no semestre anterior a esse, o segundo de 2020. E eu e a Ana Carolina, que nós dois somos do departamento de design também, a gente desenvolveu uma tática junto com o professor Moacir e a professora Miceia. Aqui, só para organizar mesmo os pontos da apresentação, a gente organizou em 5 pontos bem definidos: a contextualização, os pré-requisitos, o conteúdo que foi explorado no projeto, a metodologia que a gente escolheu e a nossa proposta final, né? Nosso projeto, ele teve como objetivo elaborar um objeto interativo, tátil e físico de forma simples e acessível. Essas premissas que a gente acabou de elencar, elas são base da Gramaticoteca, né? Que é um projeto derivado da linha de pesquisa Novas Perspectivas para a Língua Portuguesa em Sala de Aula, do programa de pós-graduação aqui da UNB, que os nossos professores orientadores que trabalharam com a gente, eles fazem parte. A gente trabalhou com o professor Moacir, com a professora Miceia, né, que eles são professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal, e a gente trabalhou com... Então, eles são atuantes aqui da Rede Pública de Educação. Passa mais um para mim, por favor. A gente usou como metodologia o Double Diamond, que basicamente é um processo duplo de descobrir e de definir. Essa primeira parte de definição, basicamente, é a gente entender onde a gente está trabalhando, né? Quanto às premissas, as coisas que vão acontecer. E nessa primeira etapa, a gente fez uma pesquisa com os alunos do professor Moacir, para a gente entender qual era o contexto, qual era as características daquele ambiente que a gente ia trabalhar. A gente passa por uma fase de definição. Depois, a gente escolhe qual é o alvo, qual é o problema que a gente vai trabalhar dentro desse contexto amplo, e a gente entra novamente em uma nova fase de pesquisa, né, que vai ser do desenvolver, e depois a gente termina o processo entregando uma solução. Pode passar, por favor. Certo, então como a primeira etapa mesmo de pesquisa, a gente começou a descobrir com quem a gente estava trabalhando, né? Então, por isso foi essencial a gente fazer uma pesquisa justamente com os alunos do professor Moacir e da professora Miceia. A gente mandou um formulário para eles,
né? E a partir disso, a gente começou a definir as perspectivas desses alunos e a gente elaborou o seguinte esquema. A gente desenvolveu o que a gente chama de exame de persona, que basicamente é criar um aluno médio, com a construção das características desses alunos, dos professores. A Casiene, que é o nome que a gente deu para esse aluno, ela é basicamente a nossa ferramenta de projeto. A gente pegou tudo o que a gente descobriu com pesquisa e colocou nela, né? Então a gente sabe que ela não tem espaço para trabalhar, que o acesso dela à internet pode ser intermitente. A gente sabe qual é o problema dela na hora de estudar a língua portuguesa, né? Que são a regência, os termos essenciais de oração, que ela é uma aluna muito ocupada, então fora da aula ela tem responsabilidades extras para arcar. Ela faz o terceiro ano do ensino médio, ela está quase fazendo 18. Ela é uma aluna muito legal, sabe? Ela faz parte, ela faz as coisas, mas ela prefere ali dar uma ouvida, ouvir o que o professor está falando, em vez de chegar e se colocar, né, no processo. E ela não gosta muito de cortar, de pular, ela tem pouca habilidade com isso. E a Craziele, ela foi nossa ferramenta. Então, quando a gente perguntava, olha, será que essa alternativa é boa? Será que ela funciona? A gente perguntava, a Craziele faria? Como é que a Craziele sairia nesse processo? Ela conseguiria fazer bem? Ela se sentiria confortável? Ela teria acesso? Então, a Craziele foi esse nosso meio de campo, né? A gente pegou algo muito abstrato, a gente pegou lá das pesquisas, várias perguntas, e a gente transformou na Craziele, que a gente gosta muito, que ajudou a gente no desenvolvimento das propostas. Pode passar, por favor. Exatamente. Já passando já para o nosso segundo processo da nossa metodologia, que é a questão da definição, a partir da nossa pesquisa e da construção, né, da nossa persona, que foi a Casiene, a gente percebeu que a gente tinha 3 pontos muito importantes no nosso projeto. Primeiro é que as nossas propostas elas deveriam abarcar todos os grupos, né, de pessoas, então a gente precisaria de variações diferentes para que todo mundo pudesse fazer as propostas desenvolvidas em salas e que ninguém fosse excluído. A segunda foi justamente para apresentar essa questão de praticidade, para ela conseguir ser elaborada, né, na sala de aula, ou uns minutos depois, ou uns minutos antes de começar a aula, enfim, e no final, né, que é essencial mesmo até para a questão da gramaticoteca, que elas devem desenvolver a curiosidade do aluno, contemplar o envolvimento do aluno em si e gerar a questão dos insights, né? O aluno realmente entender por que ele está fazendo aquilo e entender o motivo de tudo aquilo, que é essencial para a gente. Disso, a gente chega na primeira entrega, né, do Double Diamond. A gente descobriu com que a gente vai trabalhar. A gente estava trabalhando com os termos essenciais da oração, que foi onde a gente descobriu que a Graziane tinha dificuldade e que era algo muito importante na hora da pessoa realmente aprender gramática. Então, a gente abriu o segundo diamante, né, o segundo Diamond, com uma nova pesquisa, porque como a gente é aluno de design, a gente precisou entender como que isso acontece. Então, o primeiro passo da nossa pesquisa, a gente foi entender o que são esses termos essenciais da oração, e a gente descobriu que tem várias formas de olhar para ele, tem a da gramática normativa tradicional, e a gente está trabalhando com a gramática gerativista, que a gente derivou do projeto da Gramaticoteca. Na gramática gerativista, a gente entende que a gente tem algo chamado faculdade inata da linguagem, ou seja, algo na gente, seres humanos, que é propício para falar. Então, da mesma forma que a gente vai sentir fome, que quando a criança vai chegando na adolescência, ela vai entrar na puberdade, nós, seres humanos, vamos falar, a gente sabe. Então, disso a gente deriva que a gente precisa respeitar a gramática de cada aluno, sabe? Os alunos, eles sabem. A gente chega para uma criança e fala uma frase fora de ordem, a tendência é ela te corrigir. Então, não faz sentido eu fazer propostas em que a gente coloca de cima para baixo o conhecimento. A gente tem que trazer o aluno. O aluno ele precisa ser parte inseparável do processo. Então, dentro desse contexto, a gente precisa chegar na metacognição,
que basicamente seria ensinar um aluno que ele está aprendendo, porque a linguagem, ela é gerativa. Eu ensino uma partícula aqui e ela pode ser derivada para outras 1000 formas que não estavam previstas no início. Saindo disso, a gente vai como os termos essenciais acontecem na oração na perspectiva da gramática gerativista, né? A gente vai ter essa composição que está aqui no slide para vocês, que é a árvore gerativista. Nela, a gente entende que tem uma forma cognitiva de eu construir oração. Primeiro eu seleciono o verbo, depois eu seleciono os complementos, depois eu seleciono os sujeitos, depois eu seleciono os adjuntos, ou seja, a ação que eu quero expressar ali, ela aparece primeiro. Pode passar para mim, por favor, Pedrinho? Então, a gente criou 2 propostas, né? Entrando aqui já na última parte do Double Diamond, que é a parte de entrega, que é a memória gramatical. Passa mais um, por favor. Na memória gramatical, é um jogo de memória, como no jogo de memória tradicional. Ele é composto por 32 peças, sendo que 16 são figurativas e 16 são nominais, ou seja, em 16 eu apresento uma figura desempenhando uma ação, que aí eu trago o verbo para o protagonismo da minha atividade, e nominativamente, ou seja, escrito, eu vou ter os possíveis complementos que esse verbo vai aceitar, né? Aí nesse eu vou ter uma face amorfa, uma face que não tem conteúdo, que é a que vai ficar virada no jogo, e eu vou ter uma face de conteúdo. Pode passar para mim mais uma, por favor, Pedro. Aqui a gente demonstra como acontece. Eu tenho aqui as minhas faces amorfas viradas para baixo, como no jogo de memória normal, e o aluno vai virando de 2 em 2 com o objetivo de criar um par. Só que aqui, em vez de eu ter um par com 2 figuras iguais, eu vou precisar encontrar um par onde as funções gramaticais ficam corretas, como aqui eu tenho figurativamente mostrando abraçar, encontrar, e ele vai ficar gramaticalmente correto quando eu encontrar um objeto direto. O aluno pegou, virou várias vezes, ele encontrou a figura do abraçar com a carta do objeto direto. Ele precisa criar uma frase, porque a gente faz com que ele se envolva no processo, induz uma metacognição, e quando ele fizer uma frase correta, como aqui eu tenho a figura do abraçar, eu tenho a carta com o objeto direto, eu preciso construir a frase. Eu posso botar eu abracei você, a Ana abraçou o Pedro, a Ana abraçou o João, e a gente fez uma frase correta, essa dupla é válida, e assim vai se jogando sucessivamente, até as 16 pares estarem com a face para cima. Quando isso acontecer, o jogo acaba. É um jogo que pode ser jogado individual ou em dupla, e quando em dupla, ganha o aluno que fizer a maior quantidade de pares possível. Pode passar mais um para mim, por favor, Pedro. Aqui a gente já tem as outras 16 cartas. A gente achou interessante mostrar todas elas, porque elas ficaram muito legais, foi o Pedro que desenhou. E a gente aqui tem outras ações, como ler, assistir, viajar, torcer, falar, ouvir, voar. Pode passar mais um. E como a gente tinha que pegar aqueles 3 perrengues de projeto aqui na nossa proposta, que o primeiro era gerar o insight, o envolvimento, a metacognição, que a gente abarcou lá com a proposta do jogo, aqui a gente já tem mais um, que precisa ser prático, ou seja, o aluno não resolve, a gente resolve, a gente entrega a ferramenta o mais fechada possível para ele. Então, quando ele for, a gente fez 3 gabaritos diferentes, né? Uma página só com verso, uma parte de conteúdo e um gabarito vazio. Quando eu for usar, eu posso imprimir frente e verso, eu vou ter a minha carta. Ela foi propositalmente feita em A4, que vai ser o tipo de tecnologia de impressão que vai ser usado em um ambiente doméstico, né? Imprimo em frente e verso e tenho o meu jogo. O jeito que a gente construiu o contraste das cores possibilita que ele também possa ser impresso preto e branco. Dá para ver normalmente. E a gente ainda trouxe mais um, que seria esse gabarito aberto, onde essas figuras podem ser coladas ou elas podem ser desenhadas, e a parte nominativa, ela pode ser escrita. Então, a gente já abarca mais um cenário diferente. Passa mais um para mim, por favor, Pedro.
E aqui, nos nossos protótipos, a gente simulou outros tipos de situações. Aqui nesse primeiro era o gabarito aberto, que a gente desenhou. Então, a primeira é a face amorfa, sem nada, que seria o cenário mais simples. Uma que está escrito objeto direto, e o outro que está escrito desenhado o bonequinho com o livro, por exemplo. E aqui a gente já tem o colorido. Aqui, dependendo de como o professor quer construir isso, ele pode plastificar com fita adesiva, ele pode fazer uma plastificação como a gente faz com documento e depois cortar. Ele pode pegar isso, essa folha, instruir os seus alunos a colar em uma superfície mais dura de papelão, como de pasta de dente, de aveia, de maisena, aproveitando N mil materiais que podem estar disponíveis para esse professor. E a gente aqui tem, no nosso protótipo, a gente conseguiu simular duas situações diferentes, mas que podem surgir de outras formas. E a nossa próxima proposta é a Frazêmula. Exatamente. A Frazêmula, né, ela surgiu justamente nas nossas reuniões com a professora, com o professor Moacir, que foi uma coisa que o Moacir batia muito a tecla, que a gramática era um gigantesco jogo de montar. Então, partindo dessa ideia, a gente ficou muito empolgado, e a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa em torno disso, alguma proposta que traga essa realidade que o professor pensa para o mundo físico mesmo. Então, daí a gente pensou na Frazêmula, que é justamente um jogo de montar que pega os elementos gramaticais e colocam eles como peças únicas que se conectam entre si e só podem ser conectadas entre si quando elas fazem sentido gramatical. E então a gente pensou justamente, além disso, em criar 3 variações diferentes, de novo, para abarcar todos os grupos sociais e ninguém ficar de fora. E aí a gente desenvolveu esse joguinho. No jogo, a gente vai ter 8 propostas de elementos gramaticais diferentes que se conectam entre si, né? Então, você vai ter o verbo transitivo direto, o verbo intransitivo, complemento, predicativo, sujeito, o verbo transitivo direto, preposição e verbo de ligação. E aqui embaixo, vocês podem ver como é que funcionaria esse jogo, né? Então, você tem Ariel, que seria o sujeito, ele se conecta direto com o verbo transitivo direto, que no caso é adora, e como é um verbo transitivo direto, precisa de um objeto direto, que no caso foi o complemento caminhar, né? Então, seria desse jeito que iria funcionar o joguinho. Então, partindo disso, a gente desenvolveu as 3 variações, né? A primeira, que seria uma variação mais robusta, utilizando mais materiais, e que, evidentemente, no final das contas, ficaria mais caro, que a gente pensou justamente para o professor mesmo, para ele ter esse material fixo, né, e não precisar refazer esse material toda vez que começasse outro semestre, por exemplo, né? Na segunda variação, a gente já tem uma coisa que pode abarcar os alunos, né, que consigam desenvolver esse projeto, seja utilizando um papel colorido, uma coisa mais barata, mas ao mesmo tempo com a finalização melhor. E a gente tem a terceira variação, que ela pode ser feita com qualquer tipo de papel, inclusive com papel de caderno e com materiais recicláveis de casa, como embalagens de sucrilhos, por exemplo, embalagem de pasta de dente e outros tipos de coisa, né? Inclusive, a gente utilizou, pensando justamente nesse aluno, né, da terceira variação, a gente utilizou como protótipo, né, a concepção com cartão que a gente pegou de embalagem de aveia. Então, a gente percebeu que até com isso a gente consegue fazer. E aí você tem 2 objetos, né, 2 pecinhas montadinhas. Esse primeiro é o mais simples, né, possível, que pode ser feito com um jogo, que é justamente um sujeito e um verbo intransitivo. E a segunda é a mais complexa possível, que você vai ter um sujeito, um verbo transitivo indireto, a preposição e o complemento. Então, a gente só queria deixar aqui que a gente fez esse manual que está explicando tudo direitinho para o professor, como ele vai poder passar isso na sala de aula, junto com o material que a Ana explicou anteriormente, né, da memória gramatical, e agora
com a frasêmula, né? Então, tudo explicadinho, direitinho, todas as formas possíveis, as variações possíveis para impressão de qualquer jeito, seja ela colorida ou preto e branco. A gente gostaria de agradecer ao professor Moacir, ao professor Miceia, porque eles foram muito importantes no nosso processo. E aqui a gente apresentou em 15 minutos, mas foram 3 meses de trabalho. Então a gente queria agradecer. É isso. Obrigada, Ana Carolina, obrigada, Pedro. Foi uma excelente apresentação, né? Foi muito, né, explicativa, bem completa. Eu adoraria ter na escola onde eu estudei um trabalho como esse. Eu ia aprender muito melhor o português, viu? Eu acho que ainda dá tempo de brincar um pouco para aprender, né? Depois quero ver com o professor Moacir, com a professora Miceia, se ainda na minha idade ainda a gente consegue. E eu passo a palavra para vocês, professores, por gentileza, para poderem aí fazer as contribuições também. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trabalhar com o Pedro, com a Carol, meninos muito comprometidos, produziram um trabalho excelente. E eu queria falar rapidamente sobre um aspecto que me chamou muita atenção sobre esse trabalho, é que eles captaram muito rapidamente coisas muito importantes para o ensino. Eu vou deixar para a Miceia falar da parte teórica do trabalho. Eu queria falar sobre democratização e cidadania. Eles conseguiram pensar no trabalho nesses 2 aspectos, né? Democratização do acesso a esses materiais, colocando várias propostas, tanto de um material mais caro quanto um material mais barato. E isso tem tudo a ver com democratização do acesso ao conhecimento, a questão da formação cidadã, né? Não dá para a gente falar sobre ensino de gramática, sobre ensinar coisas tão importantes para o nosso povo brasileiro, que é ler e escrever, sem a gente pensar em cidadania, sem a gente pensar exatamente nessa formação, né, que esses trabalhos que a gente está desenvolvendo em sala de aula, né, que nós vamos aplicar com os alunos, que isso trazer para esses alunos essa possibilidade de ter maior acesso à leitura, maior acesso à escrita. Então, assim, foi um prazer. A gente continua trabalhando em outros projetos que ainda vão ser revelados futuramente, né? Mas para eu não me alongar muito, eu vou passar a palavra para a Miceia também. Eu fiquei muito grato com essa participação. Então, obrigada pela palavra. De novo, uma felicidade estar aqui participando desse evento, dessa apresentação. Gente, eu sempre fico encantada eu vendo de novo o trabalho, como que ficou bem feito, né? Como que eles se dedicaram a essa atividade, né? E o que eu queria falar a respeito desse trabalho, além das coisas que o professor Moacir colocou que são muito importantes, né? São muito relevantes, é justamente como que a partir do que a gente colocou para eles, né, da conceituação, essa parte mais teórica mesmo, sobre o ensino de gramática, principalmente o ensino de gramática, nesse contexto que a gente está de escola pública, e hoje a gente já está passando por um processo de desmotivação, de apatia desses adolescentes que ficaram muito tempo no ensino remoto, como que esse tipo de atividade chama a atenção, primeiro por causa da qualidade do material, né, e é incrível. Só de trazer uma coisa diferenciada, o aluno já tem um olhar diferente, né? Então, pode ser um cartaz que você escreveu e colocou ali mais coloridinho, ele já vai ter um olhar diferente para aquilo. Então, com esse material que os meninos pensaram, né, nas suas mais variadas, né, formas, vai ser um atrativo para esses alunos. O segundo ponto que eu queria falar era a respeito de como a parte prática, né, a parte teórica se conecta com a parte lúdica, né? Então, essas brincadeiras, né, esses jogos, funcionam em qualquer idade, né? Funciona tanto para os pequenininhos, né, que estão lá começando a ter esse contato com a gramática estruturada no sentido teórico, mas também serve para os adolescentes e para os adultos, né? Cada um, claro, fazendo as suas adaptações para os seus ambientes, para os seus contextos, mas funcionam justamente porque trabalha justamente com a noção da estrutura da oração
e vai envolver os processos metacognitivos desse estudante. Então, ele vai conseguir ativar esses conceitos que ele já tem contato, porque ele já fala, né, porque ele vive a linguagem o tempo inteiro. E aí, quando a gente traz esses materiais, é como se fosse o estalo, né, o insight que os meninos falaram. Então, vai conseguir produzir e reconhecer essas estruturas na própria fala, nas próprias produções textuais. Então, eu vejo que é um trabalho realmente de sucesso e que de fato, poderia estar em todas as escolas, né? Mesmo aqueles que estão voltando a estudar ou querem aprender aqueles conceitos de gramática que não foram aprendidos antes, né? Como a professora falou. Mas, assim, de novo, quero reforçar só o parabéns pelo trabalho, excelente. É muito bom estar nesse projeto com vocês. Obrigada. Professora Miceia, a gente que agradece, né, professor Moacir também, essa parceria, porque as licenciaturas é isso, né? É essa integração total. E quando vocês estão com a gente, é que a gente sente realmente que as nossas atividades estão florescendo, né? Porque está todo o grupo de professores em conjunto. E nesse sentido, a gente tem aqui agora a professora Heloísa, né, que veio participar com a gente. Gostaria de falar alguma coisa, professora? Não, só parabenizar mesmo, né, a todos, né, a professora Ana Cláudia, que tem conduzido essa parceria tão feliz, né, entre as licenciaturas, né, e os meninos do design, os estudantes do design que têm também respondido, né, com uma dedicação, um capricho maravilhoso, assim, a gente fica muito encantado. E claro, né, isso se estende aos meninos da Montática. Esses dias eu até pedi esse projeto para eles, que eu acho que é belíssimo, né? São esculturas, eu fico assim encantada. Para serem replicadas, né? Eu acho que isso que a Miceia e o Moacir estão falando é muito importante. E a Miceia e o Moacir, né? Que eu acho que é exatamente o que a Tiane falou, né? A educação, a gente ouve todo mundo falar da importância da educação, né? E fica uma coisa muito abstrata às vezes, né? E eu acho que nesse projeto, nessa parceria, a gente tem condições de intervir na realidade, né? A Miceia e o Moacir, eles têm, acho que, sei lá, uns 500 alunos por ano, né? No mínimo. Não é, Miceia e Moacir? Eu acho que é mais, né? Então, assim, é um projeto que vai beneficiar de início 500, 600 alunos, né? A gente quer depois levar o projeto da Gramaticoteca, e na verdade a gente tem levado, né? Eu, Miceia e Moacir, para outros lugares, já é um projeto que é usado em muitos lugares, né? Mas eu acho que é uma parceria que beneficia, assim como o seu, né, Jeane? Assim como o da Utaci também, que são intervenções na realidade, né? Assim, então é muito bom ver que em um semestre a gente consegue trazer soluções para questões complexas de forma simples, né? Então eu sou encantada assim com esses trabalhos. Eu estou louca para a gente organizá-los e fazer uma primeira publicação, né? E vida longa e que venha o próximo grupo, assim. Eu vou ficar aqui assistindo também, mas belíssimos todos os projetos. Muito obrigada, professora Heloísa, né? É uma alegria estar aqui com vocês, e você estar aqui também participando desse trabalho junto com os professores. Que coisa linda, parabéns a todos vocês. Ana Cláudia, querida, você gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar essa participação dessa atividade? Reforçar o meu agradecimento, principalmente a Miceia e Moacir, que atenderam, né, ativamente a Aninha e o Pedro, dando, né, todo o suporte para a disciplina, né, porque a minha parte era fazer a orientação metodológica do design, e a deles era passar toda a questão do conteúdo, né, para que o projeto se realizasse. E parabéns ao Pedro e à Ana, claro. Gente, muito obrigado por tudo mesmo. E foi, assim,
A gente colocou o coração mesmo nesse projeto, e a gente adorou mesmo fazer assim, e adorou aprender tudo, assim. É uma área tão diferente do que a gente está, né, na graduação, trabalhar com a licenciatura, algo, assim, uma oportunidade única mesmo. Só tenho a agradecer. Bom, então, né, eu agradeço também a vocês todos por estarem aqui com a gente, né, possibilitando toda essa fala, todo esse aprendizado. Professora Mirceia, que bom saber que na minha idade também eu ainda posso aprender, fiquei feliz. O material é de... Ana Cláudia também. O material é belíssimo, né? Parabéns a vocês pelo ter elaborado, pelos conteúdos, né? E a gente, então, passa para agora para o próximo trabalho, né? Que será a Gramaticoteca, né? Com a Ana Carolina, a Ana Paula e a Maria Luísa. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Vocês podem ficar à vontade para se organizarem. Quem gostaria de começar falando, apresentando o trabalho, ou a professora Ana Cláudia gostaria também de começar apresentando, fiquem à vontade. Então, como eu falei no início, o grupo da Maria Luísa, Malu, né, para os íntimos, Malu, e para outra Ninha, faz parte também do trabalho conjunto com a Gramaticoteca, mas eu acho que a professora Ana Carolina vai saber explicar melhor. Carol, você está sem áudio. Som. Ih, Carol, caiu. Acho que ela está tentando arrumar a câmera. Não estamos ouvindo, professor. Tudo bem, Ana Carolina. Você vai tentando consertar o áudio aí. Enquanto ela conserta o áudio, a gente vai apresentando, né, meninas? Perfeito, Ana Cláudia, perfeito. Vou compartilhar aqui a tela, então. Tá dando para ver já? Opa, spoiler. Boa tarde para todo mundo, muito obrigada por terem vindo. Vamos apresentar então o que foi a proposta do nosso projeto final da disciplina de Projeto de Produto 1, ministrado pela professora Ana Cláudia. Meu nome é Maria Luísa. E eu sou a Ana Paula. E vamos começar. Bom, então, qual que foi o nosso maior problema? A professora colocou para a gente a temática do ensino remoto forçado. E quando nos aliamos à professora Ana Carolina de Castro, a gente viu que várias dinâmicas que ela fazia em sala de aula no momento da aula presencial foram completamente defasadas por conta da pandemia. Então, o ensino dela tinha toda uma proposta ativa. E isso foi muito prejudicado, porque os alunos tinham o costume de se juntarem na sala de aula e produzir coletivamente materiais concretos, né? E isso acabou sendo completamente impossível com a pandemia, né? Então, com essa perda de força dessa dinâmica da professora, ela entrou nesse problema. E vale ressaltar que são alunos que precisam ter um bom engajamento em aula, já que eles estão no segundo e no terceiro ano do ensino médio, e eles estão se preparando para vestibulares e essas provas que a gente faz, né? Então, acho que pode passar. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Desculpa. Não, as meninas, na verdade, eu ia fazer essa apresentação inicialmente, mas as meninas já fizeram muito bem. O nosso projeto trabalhou com alguns problemas que nós conversamos, que elas conversaram não só comigo, mas com o professor Moacir também, né? Que foram demandas que pegaram, acho que todos os professores de surpresa aí nesse ensino remoto. Como as meninas falaram, a gente precisava de metodologias que fossem
atividades ou jogos ou estruturas que permitissem a aprendizagem ativa, a continuidade do nosso trabalho com metodologias ativas de forma remota. Então, as meninas participaram das minhas aulas, elas foram para os PITs, elas são super competentes, engajadas, fiquei encantada assim, com o trabalho delas. E, bom, mas era isso, como deu essa falha inicial, não vou cortar a apresentação delas e vou deixar elas seguirem agora para apresentar como elas agiram diante dessas demandas, né, que foram apresentadas e conversadas entre nós. É isso. Eu vou voltar aqui, então. Então, continuando, acho que o ponto inicial para falar do nosso projeto é explicar um pouquinho mais para vocês sobre o que é a Gramaticoteca. Foi um projeto idealizado pela Heloísa Pilate, presente aqui, muito obrigada, inclusive, por estar presente. É um projeto da UNB que ele tenta aproximar o aluno de uma metodologia ativa da gramática. Então, seria algo completamente diferente do padrão que nós temos hoje em dia nas escolas, que é o professor fala e a gente copia no caderno e faz exercício. Seria uma proposta de atividade em que o aluno é o protagonista da sua própria aprendizagem. O aluno, então, vai correr atrás, vai manipular objetos, vai criar objetos para simplificar e para o processo de entendimento se tornar mais concreto na cabeça dele, né? Então, com tudo isso, o projeto da Gramaticoteca propõe que nós temos um conhecimento inato da língua materna. Então, a gente não precisa escutar do nosso professor de gramática que a gente não sabe português, já que é uma coisa que a gente vive, é uma língua que a gente fala todos os dias, né, o tempo todo, então a gente sabe português, sim. Tem um exemplo que a professora Ana Carolina deu em aula uma vez, que eu acho que exemplifica muito bem essa questão, que é baleia, baleia, baleia. E com são palavras iguais, é a mesma palavra literalmente, mas com essa frase o aluno consegue entender o que é o sujeito, o que é o verbo e o que é o objeto. Então, a gente sabe gramática, a gente não precisa escutar do professor que a gente não sabe, né? Isso é realmente muito importante, porque traz um empoderamento para o aluno e anima o aluno de estudar esse conteúdo, né? Porque se ficar escutando o que você não sabe, acaba sendo um fator que desanima, né? Então, esse projeto, ele propõe o conhecimento ativo da língua portuguesa por meio da consciência linguística, que foi o que eu acabei de falar. Pode passar. Então, na prática, a gente colocou algumas imagens para vocês entenderem melhor. A Gramaticoteca, ela tem a base conceitual e ela se junta com a base metodológica e com a criatividade dos participantes. Então, cada produto é uma coisa nova, cada produto é uma coisa única, né? E a gente colocou alguns exemplos aqui. O que eu pessoalmente gosto de falar mais é esse da árvore de Natal, que por meio dessa estrutura, eles propuseram para o público fazerem a árvore de Natal gramatical e isso gera engajamento, o pessoal gosta. Então aqui a gente colocou um exemplo, né? Desejo a todos um Feliz Natal. A gente colocou um exemplo, mas tem vários lá na página deles. Inclusive, a gente colocou aqui o arroba Gramaticoteca para quem quiser ver mais. Então, por meio dessas estruturas concretas, dessas formas alternativas de você manipular o objeto, o sujeito, o aluno acaba se engajando muito mais e aprendendo muito mais sobre o que realmente é a gramática. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho da metodologia, como a gente conduziu o projeto. E, primeiramente, a metodologia que a gente usou foi a do diamante duplo. A partir dela, a gente foi conduzindo pesquisas bibliográficas, entrevistas, pesquisas de campo, que eu vou falar um pouquinho mais agora. Eu acho que o primeiro momento do projeto, a gente teve que se contextualizar muito bem sobre o que é a Gramaticoteca, como ela funciona, e principalmente quais são as diferenças do presencial para o remoto. Para isso, a gente participou de algumas aulas da professora Ana Carolina, que ela até comentou, e isso foi um momento importantíssimo, na verdade, para ver realmente como que os alunos estão interagindo, se eles estão ligando a câmera, se tem aquele momento de pergunta e resposta, e a gente viu que não, que muito se perde, mas que tem sim os alunos que mostram interesse e que o que a gente precisava fazer é realmente promover esse engajamento, promover essa interação. E
para isso, a gente pesquisou muito sobre gamificação, que é uma proposta que está crescendo cada vez mais na educação, porque é uma proposta que, bem, os alunos cresceram jogando jogos. Então, quando você traz esse momento lúdico para a sala de aula, eles já têm interesse, eles demonstram mais interesse, né, na própria atividade. E a partir disso, eles vão aprendendo. Análise de simulários, a gente também pesquisou muito no Instagram da Gramaticoteca e em jogos sem ser educacionais, né, sem ser jogos sérios, para ver como que a gente podia fundir os dois e como que aplicaria isso no nosso trabalho. Então, feita todas as pesquisas, a gente definiu alguns requisitos para o nosso projeto. O primeiro, mais essencial, né, que foi a base de tudo, é estar de acordo com a dinâmica da Gramaticoteca. Então, isso já implica que a gente tem que propor algum material concreto que os alunos eles vão ter que fazer realmente o que a gente está propondo, os professores também. Então, tem essa questão que não pode ser digital, tem que ser tudo concreto. A ênfase na estrutura sujeito, verbo, complemento, que foi uma coisa que a Ana Carolina reforçou muito para a gente, que esse início, essa estrutura, ela é muito essencial para que o aluno consiga progredir depois. Então, entendendo a base, fica muito mais fácil para eles entenderem os conteúdos a seguir, tipo crase, uso da vírgula. Então, a estrutura da frase, da oração, ela teria que ser muito, muito bem reforçada, assim. E acho que um dos aspectos mais importantes também seria que os materiais, eles deveriam ser acessíveis e de confecção rápida, porque, bem, a gente pode dar opções para o professor. Se ele quer usar esses materiais durante a aula, quer propor uma dinâmica ali na hora, esses materiais, eles podem ser feitos ali, sem tomar muito tempo de aula, sem deixar aquele momento de 15, 20 minutos de silêncio esquisito, assim, enquanto as pessoas estavam preparando os materiais. Ou então, se ele quiser, esses materiais podem ser como uma tarefa de casa, do jeito que eles quiserem. E acessíveis para realmente, bem, ser acessíveis a todos. Daí a gente pensou no aluno. Ai, desculpa, gente, fiquei meio nervosa agora. Ok. Um dos fatores que a gente também levou em consideração foi quem são os alunos da Ana Carolina. São alunos da rede pública do 2º e 3º ano do ensino médio. Eles têm condições financeiras diferentes e também condições para confeccionar material diferentes. Eles estão num contexto de quarentena, pandemia, o que já é muito difícil para qualquer um. E, assim, manter o interesse numa aula expositiva já é difícil. Então, assim, um dos fatores, um dos requisitos muito importantes a gente tem que achar uma forma de engajar esses alunos, de realmente instigar esse interesse e manter também. Não adianta só ter um interesse inicial e aí depois vai embora. E com base nisso tudo, o que a gente decidiu? Nós decidimos que iríamos fazer 3 materiais de apoio, materiais concretos, que carregam na sua concepção o conteúdo abordado. A gente pensou que na forma do produto ele deveria realmente falar sobre o conteúdo para incluir as pessoas que não têm tanto acesso à internet. Então, a professora Ana Carolina, ela ressaltou que tinha alguns alunos que não estavam nem conseguindo participar da aula e que todo o material que eles recebiam era impresso. Então, assim, se o conteúdo já está na forma, é muito mais fácil para eles entenderem sem o auxílio do professor. Assim, tem o auxílio pelo papel impresso, mas não tem ele auxiliando, respondendo perguntas, enfim. E, juntamente com esses produtos, a gente propôs alguns desafios que são dinâmicas com base na gamificação, para realmente engajar e interessar o aluno. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos protótipos.
O primeiro deles a gente apelidou de Pareando. Basicamente, nossas inspirações foram o Jogo da Memória e a Pictureca. Então, como é que funciona esse jogo? O jogo é composto por 16 cartas no total, sendo 8 delas cartas variáveis e outras delas cartas fixas. As cartas variáveis iam ser de acordo com o que o professor, né, a professora quisesse ou propõe na aula. As cartas fixas, elas seriam a classificação, como sujeito, verbo, objeto, complemento. O objetivo desse jogo é que o aluno consiga parear, entendendo realmente o que é uma função sintática, né? A função sintática da palavra que ele tirou lá na hora. Então, o que é interessante é que é o aluno que é responsável por atribuir funções às palavras, dependendo da condição. Então, na primeira frase que a gente colocou de exemplo, Butantan, sujeito, verbo, entrega, objeto, 1 milhão de vacinas, complemento nessa quarta-feira. E na outra frase, o 1 milhão de vacinas, que na primeira frase foi um objeto, na segunda frase já é um sujeito, para mostrar que o conteúdo sintático, ele não está somente atrelado à palavra, ele também está atrelado ao contexto. Pode passar. E esse foi o nosso protótipo físico, né? Então, que nem a gente falou, tem as cartas variáveis e as cartas fixas, e ele pode ser confeccionado em qualquer tipo de papel. Pode ser o papel a folha 4, pode ser um papel reutilizado. Então, a gente tentou deixar dessa forma bem aberta, né, bem simples, para que todo mundo pudesse fazer com os materiais que tivesse em casa. E, além disso, ele também pode ser personalizado da maneira que o aluno quiser. Se ele quiser pintar de rosa, fazer florzinha, não importa, né? O aluno vai poder expressar a criatividade dele dentro desse material também. Só acrescentar uma coisa, que esse formato e a quantidade de cartas, elas foram pensadas para caber em uma A4. Então, realmente, o material necessário, ele não é grande, né? Bom, esse segundo protótipo a gente usou como inspiração quebra-cabeça e nós apelidamos de encaixes sintáticos. Basicamente, nele a gente consegue abordar os termos da oração e o uso da vírgula. A gente colocou a frase de uma maneira mais concreta, né, em pedaço. Pode ser pedaço de papelão, pode ser papel, mas o que é o legal desse protótipo? A gente fez encaixes para que o aluno entenda como que o verbo se liga ao sujeito, como que o objeto se liga ao verbo de uma forma mais física, né, mais visual. Então, ele vai entender que ele não pode ligar duas peças que o encaixe não encaixa, né? Então, é uma coisa de mostrar o conteúdo de uma forma visual e concreta para o aluno. Ele vai entender que, por exemplo, para colocar o sujeito e o objeto, ele vai ter que colocar o verbo ali no meio, para a frase fazer sentido. Aí, pode passar. E esse, então, é o nosso... Opa, volta um. E esse, então, é o nosso protótipo físico, né? Então, que nem a gente falou no primeiro. É um protótipo que pode ser feito com qualquer pedaço de papel, qualquer resto de papelão que o aluno tiver em casa. São cartas que podem ser facilmente confeccionáveis. Então, o aluno pode personalizar do jeito que ele quiser. E uma coisa legal é que a gente usou nesse protótipo um color code, né? Então, o sujeito sempre aparece de uma cor específica, o verbo também, o objeto também. Isso também aparece como uma proposta para o aluno, porque a partir do momento que ele assimila esse color code, né, esse código de cores, ele também vai aprendendo. Pode passar. Isso. E o nosso último protótipo é o gira-gira. Ele vai abordar termos de oração, transitividade verbal e seleção argumental. A partir do gira-gira, o aluno vai entender como que funciona essa relação do complemento do verbo. Então, o verbo, ele pede um complemento específico, certo? O que é legal dessa parte? O gira-gira foi feito pegando uma caixa e cortando em 3 partes. Quando você faz isso, a primeira parte vai ter como se fosse o teto da caixa, a segunda parte vai ser uma parte completamente imóvel, que ela não se fixa sozinha, e a última parte, ela também vai ter o chãozinho. Então, as duas primeiras partes, a parte de cima e a parte de baixo, vão colocar a parte do meio no lugar. E isso, basicamente, é a visualização do que é o complemento do verbo, do que é a transitividade verbal, que
porque eu acredito que seja um assunto que seja muito... fica muito no imaginativo das pessoas, né? É muito difícil você já chegar entendendo de primeiro o que é a transitividade verbal. E aqui, o nosso protótipo do gira-gira, ele exprime exatamente isso, essa condição de que o verbo pede um complemento. Se o verbo não tiver o complemento, ele cai. Ou se não, que nem os verbos de ligação, ele se liga diretamente com o sujeito, ele não vai precisar de uma terceira etapa, né? Aí, pode passar. E esse é o nosso protótipo na vida real, né? A gente pegou uma caixa de papelão, forrou com fundo para ficar mais bonitinho, para também facilitar a escrita. E a partir disso, o aluno pode ir girando para combinar diferentes sujeitos com diferentes verbos e diferentes complementos e ver se a frase fez sentido ou não. Então, a partir do momento que ele escreve lá a sua seleção de sujeitos e gira, ele vai ver, poxa, toda ação permanece uma reação? Será que faz sentido? Toda ação gera uma reação? Então, a partir disso, o aluno vai entendendo que os verbos, eles não podem ser ligados com complementos quaisquer, né? O complemento faz parte do entendimento do verbo. Aí, pode passar. E esses são os nossos manuais de confecção. A gente fez... pode passar. A gente fez um manual sobre cada uma dos nossos protótipos, tendo a opção também, no caso do Pareando, de imprimir e recortar. Mas, basicamente, nós colocamos o nosso processo para os alunos, para eles, de uma forma até um pouco mais informal, para eles entenderem como é que funciona para você montar o nosso protótipo, só que na própria casa, né? O protótipo, esse manual também é para os professores, né? Aí, esse seria o nosso molde para o Pareando, né? Onde teria as cartas fixas e as cartas variáveis, que o aluno pode simplesmente imprimir para o aluno que tiver impressora, o professor também, se tiver impressora, pode imprimir em casa, mas, claro, também isso não impede, de qualquer forma, que o aluno que não tem impressora consiga praticar, né, e fazer esse protótipo. Esse é o protótipo do encaixe sintáticos, a gente explica para o aluno como que foi feito, como é que a gente fez, né? Então, aonde que ele deve cortar para o encaixe fazer sentido na frase, né? E ficar com a sintática certa, com a ideia certa da frase. Então, o sujeito, ele teria essas duas incisões no papel, o verbo, as duas em cima, o objeto, uma no meio, na pontinha, né? E uma embaixo. Aí, a vírgula, a gente coloca também uma incisão no meio e uma embaixo, que aí o aluno consegue entender como é que ele vai montar a frase para fazer sentido respeitando a ordem sintática. E o gira-gira, que a gente mostrou também, a gente mostrou como é que a gente fez. Então, a gente pegou uma caixa de leite, a gente fez uma pequena incisão no topo e uma pequena incisão embaixo, cortamos em 3, né? Colamos papel para facilitar a visualização das palavras escritas, escrevemos o que a gente queria, né, respeitando a ordem de que o primeiro disquinho vai ser sempre sujeito, o segundo sempre verbo e o terceiro sempre complemento. E aí é só montar. A partir disso, o aluno pode girar, né, e ver na frase o que faz sentido, qual complemento pede cada verbo e por aí em diante. Bem, então agora eu vou falar um pouquinho das dinâmicas que a gente propôs. Eu vou tentar ser bem breve, porque eu vi o tempo agora e está meio corrido. Mas o primeiro desafio a gente propôs para ser feito para o primeiro material, que é os termos da oração. A gente propôs uma plataforma específica para a realização dos 2 desafios, que é o WhatsApp, tanto porque os alunos já são familiarizados com ela, tanto por conta da acessibilidade, porque tem muitos planos que não exigem dados, né, para o uso do WhatsApp. Então, a gente achou que era uma boa opção. Nos 2 desafios, a turma é dividida em grupos. A gente sugere grupos pequenos, assim, 4 ou 5 por grupo. E a ideia é promover a interação entre eles, usando também de algumas questões encontradas na gamificação, que é a competitividade, mas não uma competitividade exagerada, porque também não é para desmotivar o aluno, é só para ser aquela competição amigável, assim.
E a gente também reparou, conversando com a Ana, que no presencial a interação entre os alunos era uma coisa que contava muito nas dinâmicas. Então, a gente queria trazer isso de volta. Mas, sim, no desafio proposto para o primeiro material, um dos alunos vai embaralhar as cartas variáveis, que daí já deve ser definido pela professora, assim, se vão usar palavras fixas ou então se é a escolha do aluno, e deve colocar à disposição, deixa eu pegar aqui a foto do protótipo, mas colocar mais ou menos nessa disposição, embaralhadinha, e tirar foto e mandar no grupo. Isso vai servir como se fosse um tabuleiro para os outros participantes. Daí, cada ciclo, um aluno vai tirar uma carta do deck de cartas fixas, informar para os estudantes qual foi a carta, e cada um deve fazer uma listinha como se fosse pareando o termo a uma carta variável. Então, isso vai se repetindo. Então, cada vez um aluno vai tirar uma carta fixa e vai falar e vai pareando. Quando acabar as cartas do tabuleiro, então quando der 8 rodadas, cada aluno vai mandar os pares que eles formaram, e com esses pares eles devem formar frases distintas. Essas frases, elas não vão ser iguais, porque não existe uma palavra que será sempre sujeito, não existe uma palavra que será sempre complemento. Depende do contexto. E daí essa dinâmica vai reforçar essa ideia e vai mostrar as possibilidades dos alunos. E assim, às vezes uma pessoa só consegue enxergar uma determinada palavra em um contexto, com a frase do outro amigo, isso pode mudar. E daí, assim, é interessante que haja comunicação entre os grupos, para ter uma interação maior, talvez propor alguns desafios, tipo, quem terminar primeiro, manda aqui no grupo do WhatsApp, ou algo assim, para realmente ir mostrando que, tá todo mundo fazendo, né? Isso aqui parece uma atividade legal, e instigar o aluno a fazer a atividade também. O segundo desafio, ele segue uma lógica parecida, ele foi feito para o segundo material, que trabalha com vírgula, e nesse tem ação ainda maior dos outros grupos, que um grupo, ele vai decidir as palavras que o outro grupo vai usar. Então, assim, de novo, cabe ao professor decidir se vai ser muito arbitrário, se vai ter um grupo de palavras específicos, mas a ideia é que tenha essa... como se fosse essa intenção do outro grupo de, não, eu quero ir melhor. Então, eu vou sacanear aquele grupo, colocar umas palavras que talvez sejam difíceis, e isso vai virar um desafio para cada grupo, de realmente usar essas palavras e terminar a dinâmica. Mas eu falei já da intenção, não falei da dinâmica em si. Definidas as palavras, os integrantes dos grupos devem montar frases, orações com o seu material concreto. E depois tirar foto e mandar para ver como ficou. Essas frases e orações, a gente sugere que sigam um certo critério, do tipo, essa frase aqui, ela tem que ter pelo menos 2 complementos. Essa oração aqui, ela tem que ter pelo menos 2 palavras que o outro grupo definiu para você. Então, assim, realmente vem com uma forma de desafiar o aluno, instigar, e mesmo assim, não é uma atividade muito difícil. Então, o aluno, ele vai se sentir empoderado, ele vai ver que ele tem autonomia de realizar essa tarefa. Ana Paula, Maria Luísa, a apresentação está ótima, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando. Nós temos somente 10 minutos para... Não, tudo bem. Eu vou só falar, então, rapidamente, que isso foi o fim do projeto, mas que depois a gente ainda pegou uns feedbacks com a professora Heloísa Pilati, e a gente fez uma correção nesse material, que já está disponível para se encaixar melhor com a proposta da Gramaticoteca. Mas é isso, eu juro.
Desculpa ter interrompido vocês, estava muito bom, a apresentação muito bonita, vocês são muito criativas. Nossa, eu fico assim apaixonada vendo como que vocês conseguem resolver as coisas e de uma maneira muito simples, né? Para que possa atender todos os alunos da professora Ana Carolina. Vocês pensaram nessa variedade, nessa diversidade, tanto das condições econômicas e sociossociais dos alunos, quanto se está no remoto, se está no híbrido, que é aquele momento onde os alunos não têm o material, que eles têm que estar impresso, né? Então, nossa, fiquei assim, realmente demorou, porque vocês abrangeram uma amplitude de perspectivas e desafios, né? Mas como o nosso tempo está acabando, eu não vou ficar falando muito, eu gostaria de ouvir a professora Ana Carolina um pouquinho, por gentileza, como é que foi a experiência dela com as meninas. Olá, gente, tudo bem? Bom, no início tivemos alguns problemas, né? Mas, assim, como você já bem falou, as meninas são brilhantes, elas super se engajaram nesse projeto, entraram na sala de aula e também mergulharam na metodologia da aprendizagem linguística ativa, que era uma coisa que elas não dominam, né? Que elas não dominavam, quer dizer. Então, elas não conheciam. Então, elas conseguiram pegar tanto a parte teórica necessária para desenvolver o projeto delas, quanto elas também sensibilizaram o olhar delas para identificar as demandas enquanto assistiam às minhas aulas e para ouvir todas as minhas necessidades e desenvolver um material extremamente criativo e lindo, como vocês viram. Bom, agora nós já estamos no híbrido, eu apliquei uma coisa ou outra, ainda não tive tempo de aplicar tudo que as meninas fizeram, mas como elas bem falaram, a concretização da teoria nos materiais concretos traz uma tomada de consciência muito mais efetiva dos fenômenos por parte dos alunos, né? E as meninas contribuíram grandemente nesse sentido. Então, eu só tenho mesmo a agradecer, parabenizar, dizer que eu fiquei muito feliz de trabalhar com vocês, porque vocês são brilhantes e, assim, fiquei maravilhada com elas e com o trabalho delas. É isso. Obrigada pelo espaço e por estar aqui com vocês hoje. Eu não pude nem me apresentar direito, né? Que eu tive aquele probleminha. Professora Ana Carolina, muito obrigada. O prazer é nosso em recebê-la aqui, em você ter aberto a sua sala de aula para a gente, para nos receber, para desenvolver as atividades. A gente sabe o quanto que às vezes o professor, né? Ele tem, e a gente se expõe quando a gente abre a nossa sala de aula, né? Então, muito obrigada por esse carinho, por nos receber. A gente fica muito feliz e ficamos muito agradecidas. Como a gente falou para o professor Moacir, para a professora Mirceia, né? É nesse momento que a gente vê que a licenciatura está chegando aonde tem que chegar. E quando a gente tem essas parcerias, muito obrigada a você também, né? E a gente está indo para os finalmente, mas ainda temos um espacinho, né? Essa professora Ana Cláudia, que eu quero parabenizar muito e agradecer muito por essa parceria, e para a professora Heloísa também, se elas quiserem fazer mais algumas considerações para a gente ir encaminhando para os encerramentos. Eu queria só dar um dado aqui, que eu fico também me encantada e parabenizar, né, as meninas, são realmente incríveis, a orientação da professora Ana Cláudia também excelente, né? A gente adora, mas eu quero pôr um dado que eu falei do número de alunos do professor Moacir, né? A Ana Carolina tem 16 turmas na escola. Então, sobre isso, né? Sobre a relevância social desses projetos e dessa parceria, não vai chegar na escola daqui a um mês, já está lá, e não é em um aluno, não é num grupo restrito, né? Só no caso da Ana Carolina são 16 turmas. Então, é só para falar assim que eu acho que esse tripé do ensino, da pesquisa e extensão, né? Se organiza e se revela de uma forma belíssima, e da interdisciplinaridade também, né? Então, todas questões muito caras, né, à Universidade de Brasília. E então, assim, só me enche de alegria, e esses moldes, essas ideias vão poder fazer esse projeto chegar às 16 turmas, chegar a quem quiser, né, e ao Brasil inteiro, né? Quem quiser usar essa metodologia tem um material belíssimo
na mão, então vai ajudar muita gente. Só parabenizar todos vocês. E a Jeane, nossa apresentadora, que agora ela é a apresentadora oficial da DAPL. Jeane, a gente quer você sempre. Muito obrigada. Que honra, Heloísa, que honra. Não, menina, você é excelente. Mulherada não tem jeito. Caleb, com todo respeito, e aos meninos que vieram aqui. Mas, mulheres na ciência, né? Vou passar para a professora Ana Cláudia, então. Obrigada a todo mundo, parabéns. Obrigada, Heloísa. Faço minhas suas palavras com relação a Jeane. Obrigada aí, Malu, Aninha, Ana Carolina. Para fechar rapidinho, né? Sobre a nossa união, a gente está super feliz, garanto que os alunos que apresentaram, essa foi uma oportunidade muito interessante de trabalhar o projeto real. Eu, como professora, sempre estimulo muito isso na minha disciplina, porque a gente o design ele projeta futuros possíveis. Então, e esse está sendo, né, o nosso futuro possível agora, é o nosso presente. Todo esse material que os meninos dedicaram tanto e com muita competência, né, todos os projetos, não tem nenhum nem outro mais ou menos, todos os projetos muito excelentes. De futuros possíveis, agora são os nossos presentes, né? Então, agora é testar, ter esse retorno de teste, né? Para a gente, se tiver que fazer alguma adaptação, alguma correção, né? E muito obrigada pela oportunidade. É isso. Obrigada, Ana Cláudia. Olha, você é uma mulher maravilhosa também, coordenando tudo isso, né? Tudo isso que nós fazemos parte, né, das atividades, mas você que coordena tudo. Então, parabéns por coordenar todas essas atividades, por ter essas alunas incríveis, né? Os meninos que trabalharam comigo também são incríveis, muito engajados, muito comprometidos, né? E a gente vê que os resultados que nós estamos colhendo hoje, apresentando hoje aqui, faz parte de todo esse engajamento, do compromisso da equipe toda, e que é motivada por você que está ali, né, no pico da pirâmide, nos articulando. Isso é muito importante. Parabéns, viu, Ana Cláudia? Uma alegria muito grande conhecê-la, e foi por conta da Heloísa, né, Heloísa, você aí articulando tudo com a Sil, que nos proporcionou esses encontros, que nos proporcionou estar aqui hoje, né, desenvolvendo projetos que podem chegar à escola, que a gente fala tanto, né, mas às vezes tanta retórica, e aqui nós estamos, como você falou, nos trazendo esses números de quanto que os alunos estão sendo beneficiados, e isso me emociona, porque eu que gosto muito da extensão, ver a extensão com a licenciatura se fortalecendo na Universidade de Brasília, eu acho que isso mostra, né, o que é a Universidade de Brasília compromissada não só com as nossas pesquisas, com a excelência, mas também com a comunidade e trabalhando em parceria, não alevando nada, mas aprendendo em conjunto. Então, parabéns, Heloísa, por nos proporcionar isso, parabéns, Ana Júlia, parabéns a toda a sua equipe maravilhosa, sempre atenta, sempre presente, sempre nos acolhendo, né? É uma honra poder estar junto com vocês. Muito obrigada. Então, nessa tarde de hoje, a gente encerra a atividade, né, que nós nos propomos hoje, que foi a mostra de materiais didáticos da educação mais design. Foi um grande prazer estar com vocês e desejamos uma boa tarde a todos, e que todos aproveitem as demais atividades da Semana de Extensão Universitária da UNB de 2021. Muito obrigada.